Olá, bem-vindo! Estamos de volta com a EBD, a nossa extensão da Escola Bíblica Dominical, onde a gente pode se aprofundar mais em alguns assuntos que nós já conversamos e que precisamos realmente falar mais sobre eles. Nós temos um prazer enorme de estar aqui compartilhando a palavra com vocês e aprofundando nos assuntos que nós temos aprendido na escola bíblica. Aqui é um momento que a gente pode, um pouco mais livre, conversar, aprofundar em algumas dúvidas, alguns questionamentos que nós não tivemos tempo de estar respondendo durante a sala de aula. E você pode compartilhar esse conteúdo também, se achou interessante. Deixa o seu like aqui, compartilha, para que isso traga edificação para outras pessoas. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar da nossa matéria, do nosso módulo, que foi sobre religiões, seitas e heresias. Então, uma imagem até meio macabra aqui, né? Um pouco sinistro aqui. Mas é a forma de comunicar com você. E foi muito importante essa série que nós tivemos, a gente viu um despertamento da igreja, né? E não Verdade. só da nossa igreja, a gente recebeu testemunhos de pessoas de fora que puderam acompanhar a série online, que foram à igreja para acompanhar a série, e a apostila também, foi a nossa inauguração com material físico dentro da IBD, a gente não quer mais sair disso. Isso, é importante a pessoa ter um material de apoio para que ela possa se aprofundar, que às vezes as pessoas têm curiosidade, mas não sabem onde buscar informação fidedigna, porque tem muita informação hoje em dia. Hoje em dia você vai lá, dá um Google, dá um chat GPT, você consegue um monte de informação. Mas e aquela informação é correta? Qual que é o lastro dela? Por isso que nós buscamos colher bastante material para fazer uma apostila sintética, bem resumida, mas que você possa ter acesso a uma informação de qualidade. Ao longo aqui do tempo, a gente vai contando os nossos testemunhos, né, aqueles que a gente recebeu também. E eu queria começar aqui com a primeira pergunta que vai dar início ao nosso tema, que é: qual é a diferença entre religiões, seitas e heresias? Muitas vezes pode até achar, né, que faz parte do mesmo conceito, mas elas se diferenciam muito, né? E vamos começar aqui falando sobre isso. O que é uma religião? Então, uma religião é um sistema de crenças que busca um relacionamento com uma espiritualidade, com uma divindade. Então, nós temos exemplos de religião, o budismo, nós temos também o hinduísmo, que tem diversas facetas ali, diversos deuses, o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, são sistemas fechados de crença que vão estar dando apoio para que pessoas sigam aquela espiritualidade. Seita já é um outro conceito, é um grupo que se separou de uma religião, que se separou de um grupo maior. Ainda se identifica com a religião, porém ele se coloca de uma forma mais exclusivista, como se eles fossem os detentores da verdade e aquele grupo maior tivesse se afastado ou não fosse mais fiel aos ensinamentos originais. E uma heresia é um ensino que se distanciou do ensino original. Quando a gente traz isso para o cristianismo, a gente tem que entender o que define o cristianismo, quais são as regras de fé básicas que definem um cristão. Depois a gente consegue ver o que é uma seita, que é um grupo que saiu do cristianismo, e a heresia, que quais são os ensinos que estão dando apoio para as seitas. Então, a seita começa com uma heresia, vamos colocar assim, ou Vamos com falar assim, várias. ó, quais são os elementos que definem uma religião? O que é um segmento, um grupo de pessoas precisa ter para se caracterizar como uma religião? Isso. É um grupo de pessoas que buscam um relacionamento com uma divindade e segue um sistema de crenças próprias. É isso. Se identifica com um ritual, com um Deus, e é um grupo de pessoas que seguem esse caminho. E aí a seita, ela vai vir de uma religião, então eles vão continuar tendo a mesma divindade, né? Isso, Só que vão ter fundamentos diferentes. exatamente. O que caracteriza uma religião é o relacionamento com uma divindade. Uma seita ainda se identifica com aquela divindade, mas vai criando outras regras que se separam das originais. E a heresia, ela nasce dentro do segmento, né? Heresia é um ensino errado. Ensino errado. Heresia é um ensino que se distanciou daqueles ensinos originais. E aí dentro desse módulo, quando a gente falou sobre religiões, a gente passou por algumas, né? Começamos com a catolicismo, né? Os católicos apostólicos romanos. E por que a gente fez questão de diferenciar, né? O católico, por que não ficou só católico e teve que falar por que não somos católicos apostólicos romanos? Sim.
Bem, católico, a palavra católico significa universal. Significa o universo daqueles que creem em Jesus como Deus. E essa palavra católico, originalmente, era utilizada para designar todos os cristãos. Só que depois, lá no século IV, quando a Igreja Católica começou a se misturar com o Império Romano, foi surgindo a Igreja Católica Apostólica Romana, que o termo católico começou a ser utilizado para designar aquele grupo de pessoas. Existem outros católicos, por exemplo, os católicos ortodoxos, que já se separaram da Igreja Romana já lá no século XI. E os protestantes, que são cristãos também, mas não se submetem ao Papa e confrontam alguns dogmas e algumas doutrinas da Igreja Católica que se apartaram da Bíblia originalmente. O evangélico ele considera a Bíblia como o patamar central. Ele é o paradigma de definir, a autoridade maior que tem. O católico já considera que, além da Bíblia, tem a interpretação do Papa, tem as tradições, tem outras coisas em pé de igualdade, às vezes até maior do que a Bíblia. E foi muito interessante, né, você falar aqui agora sobre a diferença do católico apostólico romano. Durante as aulas, a gente apresentou um quadro falando dos desvios da Igreja Católica, né? Porque se fala muito, a Igreja Católica é a primeira igreja, é a igreja original, a igreja protestante que saiu da Igreja Católica. E foi muito interessante a gente ver que, de fato, a primeira igreja, né, a igreja universal, a igreja de todo mundo, né, foi a primeira igreja, mas houveram desvios que foram acontecendo ao longo do tempo. E a gente queria mostrar aqui para vocês esse quadro aqui que fala muito a respeito disso. Ele é bem ilustrativo. Isso, aqui começa mostrando como que foram, ao longo do tempo, inserindo doutrinas, heresias, que foram afastando a fé do que era originalmente. Então a gente vê a igreja original, fundada em Jerusalém, não foi em Roma, lá no dia de Pentecostes, e ela seguiu até o século IV, o ano de 323, como sendo a única igreja. Mas ela não era centralizada, isso que é interessante a gente saber. Não existia uma autoridade suprema da igreja. A igreja sempre foi pulverizada, tinham líderes locais, tinham bispos que lideravam regiões, e nunca era uma pessoa só governando. Era sempre um conselho de bispos, de pastores, de presbíteros que governavam a igreja. Essa ideia de centralização foi algo que começou a partir do século IV para espelhar o modelo do Império Romano. É interessante, porque a Igreja Católica Romana ela espelhou o modelo de governo do Império Romano. Então teve a centralização em Roma, da mesma forma como o imperador estava em Roma, o Papa começou a ficar em Roma, que é o bispo de Roma, né, que chama, e começou a ter toda aquela centralização de poder que nunca foi algo do cristianismo. Sempre houve uma pluralidade de lideranças. E aqui a gente vai vendo a reza pelos defuntos, o uso de velas, culto aos santos. Aqui tem os anos, ó, foi no ano 310 depois de Cristo que começou essa oração pelos mortos, né? Isso. A reza pelos Em 431, culto à Virgem Maria, isso aí foi no concílio de Éfeso, até então não tinha. Então, 5 séculos depois, no 5º século, que começou-se a falar disso. E a gente vai vendo, pouco a pouco, como que foi aumentando esse desvio. 783, né? No ano 783, a adoração de imagens e relíquias, pão de comunhão substituído pela hóstia em 1200, proibição da leitura da Bíblia, 1230. Isso. Se tinha o seguinte, né, que os leigos não conseguiam entender a Bíblia, então apenas o clérigo, apenas os padres tinham o poder de interpretar e transmitir isso para o povo. Vai restringindo o acesso que as pessoas tinham a Deus e à Bíblia. Aqui é interessante que a gente observa que tem o ano e qual que foi a doutrina, e aqui tem um versículo que refuta. Só que as heresias, muitas vezes, elas também têm uma base bíblica, só que é descontextualizada. Ela pega o versículo e tira do contexto maior, e daí que surgem os ensinamentos distorcidos. Aqui está mostrando quando que surgiu e qual o versículo que refuta isso. Só que, não se engane, uma heresia às vezes tem cara de verdade, e quanto mais parecido com a verdade, mais perigosa ela é. Texto fora do contexto vira pretexto para heresia. Leia a Bíblia sempre no seu contexto, buscando entender o que foi escrito, para qual público foi escrito,
para aí sim você poder extrair o ensinamento para o dia de hoje. E tudo que estudamos, né, é um fundamento da apologética, né, que diz sobre a defesa da fé. Então, quando chegar, por que você é evangélico? Por que vocês não oram pelos mortos? Por que vocês não adoram Maria? Você não pode dizer, porque eu não gosto, porque eu acho que não é assim. O nosso posicionamento ele tem que ter uma fundamentação bíblica, né? Não é porque eu tenho uma preferência, porque a minha família me ensinou, porque eu gosto mais de estar. Não. Tem que ter uma fundamentação bíblica. Então, é muito importante, né, a gente entender por que não tem o culto à Virgem Maria, por que a gente não usa água benta, por que a gente não reza, não tem o rosário, né? Então, tudo tem que ter uma fundamentação bíblica. A gente vai subindo aqui, 1517, a Reforma Protestante é quando tem ali, ó, de volta, né, um alinhamento que se busca, né, pela doutrina original. A gente trouxe aqui alguns livros hoje, inclusive para recomendar, e falando, né, sobre voltar aos ensinos apostólicos, e quando a gente fala apostólico, a gente não está falando do ministério apostólico, a gente está falando do ensino dos apóstolos, né, os Dos discípulos 12 de apóstolos Jesus. que escreveram a Bíblia. Ensino apostólico, a gente está falando de Bíblia do Novo Testamento. Não apóstolos modernos, esses daí não têm poder para escrever Bíblia nem para fazer doutrina nova. Todo o nosso ensino tem a Bíblia como única regra de fé e prática. Um evangélico, um protestante, entende que a Bíblia é a autoridade suprema e a interpretação da Bíblia é a Bíblia pela Bíblia, que é a hermenêutica. A Bíblia, ela se interpreta, nós temos que interpretar um livro à luz de outro livro da Bíblia. E Martinho Lutero, em 1517, só falando um pouco aqui da Reforma Protestante, qual que foi a ideia da Reforma Protestante? Foi trazer de volta a igreja a um ensinamento bíblico, porque já tinha muito desvio. E Martinho Lutero, ele era um padre católico e ele não estava querendo romper com a igreja católica de forma alguma. Ele estava querendo que a igreja voltasse, se arrependesse, principalmente a questão das indulgências, que era um comércio de perdão de pecados, e de tantas outras práticas, o excesso de poder de Roma, o luxo com que os papas viviam e os bispos. Era isso que Lutero estava querendo reformar. Vamos voltar à simplicidade do evangelho. E falando até de simplicidade, tem um livro aqui que ele tem um título muito bom, que é O Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. E ele fala da essência do evangelho, de como que você pode estar vivendo o evangelho de uma maneira simples, da forma como está escrito na Bíblia. A gente trouxe aqui alguns livros hoje, e no final a gente vai recomendar a respeito deles. Mas depois da Reforma Protestante teve a Contra-Reforma, né? Alguns paradigmas mudaram dentro da Igreja Católica e outros foram introduzidos também, continuam sendo, né? Ali no final tem até uma reticência porque não parou. E é interessante ver ali, ó, a introdução dos livros apócrifos foi depois da Reforma Protestante, em 1546. Então, muitas vezes é uma das coisas que foi falado, né, sobre a aula do catolicismo apostólico, católico apostólico romano, por que a Bíblia é diferente. E a gente vê que a introdução desses livros apócrifos, o que são livros apócrifos? Se diz livros não inspirados, né, que foram introduzidos na Bíblia, e foi aí que houve a mudança da Bíblia protestante para a Bíblia católica. Essencialmente essa mudança, tem mais alguma coisa? Esses livros apócrifos, os católicos chamam de deuterocanônicos. Eles são livros antigos, que eles já eram do conhecimento dos judeus, inclusive dos protestantes, só que eles nunca foram considerados inspirados. São 7 livros. Tem muitos apócrifos, tem inúmeros, assim, centenas. Mas desses daí que entraram na Bíblia Católica Romana, esses são 7 livros que eles têm algum valor histórico, outros não, e os judeus não consideram eles inspirados, e são todos do Antigo Testamento. Então, por conta disso, Lutero começou a falar, olha, esses livros não são inspirados, vamos seguir o mesmo conjunto de livros que os judeus utilizam no Antigo Testamento. Até porque a Antiga Aliança foi feita com o povo judeu, com o povo de Israel. Por que a gente vai fazer diferente? Aí eles adotaram o mesmo cânon, o mesmo conjunto de livros dos judeus. O Antigo Testamento de um judeu é exatamente igual ao de um protestante. O nosso Novo Testamento é exatamente igual ao da Bíblia Católica, não tem diferença, são os mesmos 27 livros. Se alguém quiser pegar uma Bíblia Católica para ler o Novo Testamento, não vai ter diferença em relação à de uma Bíblia protestante. Mas o Antigo Testamento tem esses livros a mais que são os apócrifos ou deuterocanônicos que foram incluídos no Concílio de Trento, em 1546.
Passando essa aula, nós falamos sobre o espiritismo, né? Por que não somos espíritas? E uma das perguntas que mais questionam é por que os espíritas não são cristãos, né? Eles se consideram cristãos, também é cristão, também acreditam em Jesus. E por que dizer que o espiritismo não é uma religião do cristianismo? Ótimo. O espiritismo, ele adota um livro que é o Evangelho segundo Allan Kardec, que Allan Kardec foi um dos principais nomes do espiritismo, e ele fez uma releitura do Evangelho. Só que é totalmente diferente de como nós entendemos o Evangelho. Ele insere doutrinas que estão contra o que a palavra de Deus como um todo ensina. E eles não entendem que Jesus é Deus. Se não entende que Jesus é Deus, não é cristão. Essa regra é absoluta. Jesus Cristo é Deus, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Não acredita dessa forma, não é um cristão. Então, os espíritos não são cristãos por conta disso. E para ser cristão, tem que acreditar em Jesus como o único Salvador, como a única fonte de salvação, como a única resposta. E os espíritos acreditam numa autoexpiação, que a pessoa vai reencarnando, vai pagando os seus karmas, os seus pecados, e ela vai se purificando a cada vez que ela volta. A Bíblia mostra que não existe reencarnação, existe a ressurreição dos mortos, que vai acontecer uma vez só, quando Jesus Cristo voltar para a Terra. Enquanto isso daí, as pessoas que morrerem, elas vão para o paraíso ou então vão para o inferno, dependendo se as pessoas creram em Jesus e nasceram de novo ou não. O Evangelho é isso, é o caminho para a salvação para todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor, e Senhor aí é um título de Deus, como Deus e como Salvador. E é interessante que durante toda a matéria a gente respeitosamente explorou, né, as religiões e todo o material foi colhido de fontes das próprias religiões, não foram terceiras fontes, foi nos sites, nos livros, né, e entender que as pessoas têm direito de acreditar no que elas quiserem, né, e a gente respeita isso, mas nós também temos o direito de professar a nossa fé e defendê-la, né, e dizer por que cremos no que cremos, não só por um ensinamento familiar, cultural, de tradição, mas porque esse evangelho nos salvou, esse evangelho mudou as nossas vidas e por isso que nós temos essa convicção naquilo que nós cremos de acordo com a palavra de Deus. E se essas religiões consideram a palavra de Deus como uma fonte divina, como uma fonte inspirada, é essencial mostrar que determinadas práticas, determinadas doutrinas estão contra a palavra que elas dizem crer. Depois passamos para o adventismo, e é muito interessante falar sobre os adventistas do sétimo dia, porque muitos acreditam que os adventistas são evangélicos, é como se fosse uma igreja, né, da doutrina ali do ramo evangélico, e isso foi muito bem colocado, que os adventistas não são, não porque nós dizemos, mas porque eles mesmos também não se consideram evangélicos. Né? Exatamente. A Igreja Adventista do Sétimo Dia tem uma história que começou lá atrás com William Miller, que ele imaginava que sabia quando que Jesus ia voltar. Ele fez um cálculo e falou: Jesus vai voltar em 1843. E foi lá, marcou, começou a pregar para muitas pessoas isso, só que chegou 1843, Jesus não voltou. Ele fez o cálculo novamente, chegou numa data, vai ser dia 22 de outubro de 1844, pronto, data certinha. Várias pessoas foram, se juntaram a ele, chegou a data e Jesus não voltou. E ele se arrependeu. William Miller falou: olha, fiz os cálculos errados, não era isso, se arrependeu. E ele voltou para a Igreja Batista, que ele originalmente era de uma Igreja Batista. Só que os seguidores deles não aceitaram. Falaram: não, você estava certo. Só que Jesus não voltou para a terra. Ele voltou para o céu e ele entrou num tabernáculo eterno, espiritual, e ele está fazendo a investigação de todos os pecados e está julgando as pessoas. E quando ele acabar de ler todos os arquivos, ele vai voltar para a terra para reinar. E daí que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O sétimo dia veio bem depois, que é a questão do sábado, mas inicialmente era do advento. Eles marcaram a data da volta de Jesus e erraram. E depois se juntaram e foram acrescentando novas práticas. Então, uma seita porque eles se separaram do cristianismo original. Começaram a marcar data para a volta de Jesus, que a Bíblia claramente fala que não é, e começaram a utilizar coisas do Antigo Testamento como elementos essenciais para a salvação, e não apenas a fé em Jesus. Então, eles vão contra a sola fide, que é apenas a fé salva,
porque também tem que seguir alguns mandamentos do Antigo Testamento. Então é interessante falar que você falou que os Adventistas do Sétimo Dia não é uma religião nova, é uma É uma seita seita. do É cristianismo. uma seita porque se separou dos protestantes em geral. Inclusive, eles se referem aos evangélicos na terceira pessoa. Eles não se identificam com os evangélicos. Eles entendem que eles são a igreja remanescente, a única igreja fiel, e é essa igreja que Jesus vai voltar para buscar. Eles veem todas as outras igrejas como apóstatas e como filhas da grande Babilônia, que, segundo o Adventismo, é a igreja católica. As outras igrejas protestantes, elas também estão desviadas da verdade. E o principal ponto do Adventismo é que eles têm uma mulher, uma profetisa, que ela está praticamente em pé de igualdade com a Bíblia, por mais que eles não falem isso formalmente. Formalmente, eles falam que a Bíblia está acima, mas na prática tem que ler a Bíblia com a lupa de Ellen White, que é a profetisa do Adventismo, escreveu várias coisas, e são esses ensinamentos que os adventistas acabam seguindo hoje em dia. Isso aí. E depois falamos sobre testemunhas de Jeová e sobre os Mórmons, que são a Igreja do Senhor Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Isso. É um nome de rainha, né? Nome comprido. Testemunha de Jeová se lembra muito, né? Até vira meme, piada sobre a evangelização, né? Que é muito forte dentro dos testemunhos de Jeová. Eles batem de porta em porta, logo cedo, saem, tem essa dedicação. E eu lembro que na pandemia, né, como não podia estar saindo na rua, eu comecei a receber muitas ligações de testemunha de Jeová. E quando você escuta o que eles têm a dizer, é muito parecido com a fé que a gente professa. Então, aonde que está a diferença do protestantismo, do cristão evangélico, para um testemunho de Jeová? Ótimo. Testemunho de Jeová, diferente do adventista, que o adventista formalmente é cristão, eles acreditam que Jesus é Deus, apesar deles também dizerem que Jesus é o arcanjo Miguel, e isso gera uma confusão. Só que se você for perguntar para um adventista, ele vai falar que Jesus Cristo é Deus. O testemunho de Jeová não, ele não acredita que Jesus é Deus, ele acredita que é uma divindade menor, como se houvessem vários deuses. Eles não creem em Jesus da forma como nós cremos. E eles vão falar sobre uma salvação também baseada em obras. Uma característica das seitas é que sempre a salvação vai ser baseada em obras e não apenas na obra de Jesus. Então, os testemunhos de Jeová, uma das obras dele é essa evangelização. Eles têm que evangelizar porque, senão, eles vão ser cortados fora do livro da vida. É o entendimento que eles têm. Por isso que eles vão atrás das pessoas e batem nas portas. Eles entendem que se eles não fizerem isso daí, eles vão ser cortados e não vão ser mais testemunhos de Jeová. E é interessante que é uma religião que tem um registro, né? Ou pelo menos tinha um registro de todos aqueles que são convertidos. Até hoje eles têm. Até hoje, né? Eles Tem um têm registro de certinho. todas as pessoas. Eles sabem exatamente quem são as pessoas que se converteram à testemunha de Jeová, né? Isso. Testemunho de Jeová tem uma questão interessante, que antes eles acreditavam que apenas 144 mil seriam salvos, segundo uma profecia em Apocalipse que eles tiraram do contexto. E esses 144 mil seriam todos testemunhos de Jeová. Só que o movimento foi crescendo, passou 144 mil, e eles fizeram uma releitura, entenderam, não, esses 144 mil são aqueles que vão entrar na Nova Jerusalém, mas vão ter outros salvos que vão entrar no milênio, mas não vão estar na Nova Jerusalém. Então eles fizeram vou dizer assim, uma releitura para não dizer que eles estavam errados. Os Mormons também têm essa questão forte da evangelização, né? É uma coisa que já me despertou muita admiração, porque são garotos jovens, né, que abandonam tudo e para você identificar, talvez você já tenha visto e não saiba, geralmente são jovens, né, saem pelas ruas, um grupo de 2 ou 3 jovens com um livrinho, uma bolsinha, eles têm um uniforme mesmo, né, uma blusa branca e uma plaquetinha, né, com o nome dele. E eles também têm essa questão forte de ir e pregar aquilo que eles acreditam pelo mundo, né? Isso. Os Mormons, o nome dos Mormons é a Igreja do Senhor Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. E apesar do nome Jesus Cristo, eles não são cristãos. Você vê como parece, mas não é. Eles não acreditam também em Jesus como Deus. Tem essa outra distinção. Eles têm um livro, que é o livro dos Mormons, que eles entendem como um livro superior à Bíblia e tem uma revelação mais profunda do que a Bíblia.
E por conta disso também, eles se distanciam do protestantismo, porque nós acreditamos no sola escritura. Apenas a palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Eles acreditam que o livro de Mórmon é melhor do que a Bíblia e tem uma revelação mais profunda do que a Bíblia. E eles adotam várias práticas que são sectárias, eles não se identificam com os outros, eles não se identificam como evangélicos, e eles buscam estar trazendo cada vez mais adeptos para a sua seita, para o seu grupo. E falando sobre seitas, a gente tem uma fórmula matemática que fica muito fácil de você identificar seitas. Às vezes você está dentro de uma seita e você nem sabe, né? Como eu falei, às vezes o que é dito, o que é mostrado, aparentemente é muito parecido com aquilo que a Bíblia defende, que a Bíblia fala, né? E aí vamos ensinar aqui como é que é essa operação matemática para identificar uma seita. Isso, nós dizemos que para se identificar uma seita, você utiliza a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. A adição, ele acrescenta coisas à Bíblia, ele acrescenta algum outro livro, acrescenta alguma nova revelação. A subtração, ele retira atributos de Cristo, retira algum atributo da divindade, ou então do Espírito Santo. O Espírito Santo não é Deus, é só uma força, como, por exemplo, os testemunhos de Jeová não acreditam que o Espírito Santo é Deus. Ou de Jesus, entende que Jesus Cristo não era Deus, ou não era homem também. Acha que ele era Deus, um espírito evoluído, mas que não era homem. Os dois são seitas. Multiplicação, multiplica os meios para que a pessoa seja salva. Não é apenas a fé e a graça. A pessoa precisa praticar alguma outra obra, a pessoa precisa guardar um dia especial, a pessoa precisa fazer alguma outra prática para ser salva. E a divisão que divide a glória de Deus com a instituição. Você não é salvo por causa da graça de Deus, você é salvo porque aquela igreja te apresentou a Deus. Então a instituição divide a glória de Deus. Tanto que se a pessoa sai daquela instituição, ela é tida como uma apóstata e é uma pessoa totalmente alijada do convívio das outras, não se pode nem mais se comunicar ou ter relacionamento com uma pessoa que saiu. É como se a pessoa se tornasse um indigente. E com essas 4 operações a gente aprende como que a gente identifica uma seita. Então, soma, subtração, divisão e multiplicação, você nunca mais vai esquecer. E é muito interessante que essa semana o pastor André Valadão postou no Instagram dele uma publicação falando como identificar uma seita, e ele apontou aqui outros, outras questões que a gente não falou aqui e eu queria falar também. Então, você pode entrar lá na página do pastor André Valadão, você vai ver aqui um post. Como identificar uma seita? Primeiro, as únicas pessoas que ministram nela são da própria denominação ou nome. É o exclusivismo. Como só eles têm a revelação correta, não pode vir nenhuma outra pessoa ministrar, porque senão vai gerar confusão. Não é um corpo, não é o corpo de Cristo, não é uma igreja que reúne todas as pessoas, independente da placa. É só aquela placa que detém a verdade, então nenhuma outra pessoa fora daquele grupo pode estar ensinando para os seus adeptos. E fica mais fácil de promover uma alienação dos membros, né? Porque como as pessoas só escutam o que eu falo, só escutam quem concorda comigo, só leem o que eu mando, né? Então a pessoa vai ficando ali totalmente fora do que ela pode conhecer a verdade. E você vê uma igreja saudável quando essa igreja não está manipulando, controlando as pessoas, né? Muitas vezes a gente ali na condição de professor da escola bíblica, muitas pessoas mandam mensagem perguntando: olha, o que você acha a respeito dessa pessoa? O que você acha a respeito desse livro? E a gente dá a nossa opinião, mas de forma fala, não leia, é perigoso. A gente fala, olha o filtro é a palavra de Deus. Então, o melhor é isso, você conhecer bem a Bíblia, porque qualquer coisa que destoar daquilo vai apontar. Mas proibir ou fechar as pessoas dentro de um contexto que elas não podem acessar o mundo de fora, isso aí é bem característico de seita. Exatamente. Alienação. A pessoa fica alienada, fica desconectada da realidade. Ela tem um linguajar próprio, ela não consegue se contextualizar no mundo ao redor dela, porque ela se transformou numa ilha. E só as pessoas que são daquele grupo que conseguem entendê-la, porque até o linguajar dela é diferente. Quando a gente vê Jesus, como Jesus era diferente? Jesus era tão parecido com as pessoas da sua época que quando foram prender Jesus, teve que ter um sinal. Como é que eu vou saber quem é Jesus? Jesus não usava uma roupa diferente e não andava de uma forma espalhafatosa. Jesus era uma pessoa do povo. E o Filho de Deus, ele se fez homem como os outros. E Jesus falou, olha, aquele a quem eu der o beijo, este é Jesus.
Foi assim que eles descobriram quem Jesus era, porque Jesus era uma pessoa totalmente contextualizada com a sua realidade lá na época em Jerusalém. O ponto 2 tem muito a ver com isso, que fala que na seita não é permitido se relacionar com outras pessoas de outras igrejas e até familiares, né? Os relacionamentos, as amizades, até para namorar. Você só pode namorar com a pessoa que é da sua igreja. A gente já viu isso e é de uma forma muito sutil, né? Às vezes se vende que, olha, eu estou cuidando de você, eu estou protegendo a sua vida, ou se usa, né, como se for uma base bíblica para defender isso. Olha, o julgo desigual, você não pode andar junto, mas como que o mundo vai conhecer a luz se a gente não estiver brilhando, né, no meio delas? Então, mais uma vez sobre essa alienação, né? Impedir o contato com outras igrejas e outras pessoas. E o jogo de igual fala de incrédulos, não é pessoa que é de uma outra denominação cristã, é uma pessoa que não crê em Cristo. O jogo desigual fala de você entrar numa aliança, você se submeter às mesmas regras de uma pessoa que não conhece a Deus e andar junto com ela. E isso não quer dizer que você não possa se relacionar com pessoas que não são cristãs. Você pode e deve. Você está nesse mundo. Jesus disse: Eu oro para que eles sejam livres do mal, mas não para que eles saiam do mundo. Então a gente pode sim fazer um comércio com uma pessoa que não é cristã, cumprimentar, ser cordial, até para apresentar Jesus a essa pessoa. Que nós não podemos abrir mão dos nossos princípios para estar andando junto com uma pessoa que não conhece a Jesus. Isso sim é o jugo desigual. Então, cuidado, você não pode visitar uma outra igreja, você não pode se relacionar com outras pessoas de outras igrejas, fica sempre, né, aquela tensão. A gente já teve situação, né, de visitar uma outra igreja e ficar escondendo a câmera, né, porque se visse que você estava da outra igreja, era um problema sério. Isso é muito complicado, muito problemático. Então, a gente abriu o olho para isso. Ponto 3: sempre se diz como melhor o que detém a verdade. O exclusivismo. A característica da seita é exclusivista. Só eles têm a verdade, ninguém mais tem acesso àquela revelação. Isso lembra um pouco uma heresia bem antiga que se tinha, que é o gnosticismo, que uma pessoa tem que ter um nível de conhecimento muito especial, muito revelado, para poder entender o plano de Deus. E a revelação que a gente vê do Evangelho é simples. Pessoas simples entenderam a mensagem do Evangelho e viveram e morreram por causa dessa mensagem. O membro sempre vai estar em posição de prestar contas da sua vida. Pronto. Aí é o sentimento de dominação. Os líderes são donos das pessoas. É como se fosse um gado, né? Está marcado, você pertence a este lugar. Tudo que você tem se deve a essa igreja. É aquilo. Quem que fez o milagre? Jesus. Não, mas onde que foi? Ah, foi nessa igreja. Pronto. É isso que Quem que você tinha orou que por falar. Quem que você? orou por você? Quem que entregou essa profecia? Qual que é o nome do profeta? Quem foi? E está sempre buscando uma glória para si também. E eles interferem na vida das pessoas para criar essa bolha, porque se ela tiver contato com algum outro ensinamento, ela pode questionar. E o que uma seita menos quer é questionamento. Não se pode questionar nada, até porque muitas vezes eles não têm preparo até para responder. E como eles sabem que é frágil a base deles, eles evitam que a pessoa tenha contato com outros ensinamentos, até para não serem questionados. Faz parte dessa dominação evitar que a pessoa tenha um conhecimento fora daqueles que eles fornecem. É interessante falar sobre prestação de contas. Quando a gente faz parte de uma comunidade, é interessante ser dentro de um relacionamento. Você compartilhe, né, algumas coisas, mas isso não é uma obrigação. Eu costumo falar, por exemplo, né, nós como liderança dentro de uma igreja, quando nós vamos tirar férias, quando a gente vai ter alguns compromissos extras, a gente busca sempre estar ali avisando para os nossos pastores, para as pessoas que estão, né, nos coordenando a respeito disso, mas de livre e espontânea vontade por uma compreensão da necessidade disso, de você estar compartilhando, né, junto com essa pessoa, inclusive para compromissos. Às vezes tem um compromisso na igreja e que está contando com você e você não vai poder estar. Então, essa prestação de contas, ela é muito espontânea dentro de um contexto de cooperação do Exatamente. corpo e não de domínio. Não que você vai prestar contas e falar assim, não, você não pode, não, eu não autorizo. E entramos no ponto 5 também, que os líderes interferem em escolhas simples da vida, como férias, namoro e trabalho. Isso é muito perigoso. É muito perigoso porque a pessoa terceiriza as decisões da vida dela para uma outra pessoa. O propósito do discipulado cristão é gerar pessoas autônomas, pessoas que escutam a voz de Deus, não pessoas dependentes das outras. E nisso, deixa eu explicar. A igreja tem uma interdependência, ninguém é isolado. A igreja é a reunião dos santos, ninguém é uma igreja
de uma forma isolada. Eu sou membro do corpo de Cristo, mas eu não sou igreja. Igreja é uma reunião de pessoas. É importante só para a pessoa também não achar que não deve estar conectada com outras. Agora, nós temos que tomar as nossas decisões, até porque nós é quem vamos sofrer as consequências dela. Então, você deixar uma pessoa escolher com quem você vai se casar, escolher onde você vai trabalhar, é perigoso, porque você está terceirizando uma decisão que é sua e você que vai sofrer as consequências. A outra pessoa não vai. Pode sim buscar conselhos, orar junto com uma outra pessoa, escutar pessoas mais experientes, tudo isso é bom, mas entenda, a decisão tem que ser sua e não de uma outra pessoa. Então, não ficar condicionado. Isso não quer dizer que você não possa pedir conselhos, buscar o seu pastor. Olha, estou interessado numa pessoa, e o pastor perguntar, e com base nisso ele te dá um conselho, mas ele te proibir, determinar, né, o que vai fazer na sua vida e falar: olha, se você fizer isso também, não volte aqui que eu não vou te atender de forma alguma. Porque mesmo que a pessoa faça as escolhas erradas, mesmo que ela não escute seu conselho, a nossa função é amar, né? Abraçar e acolher, independente da situação. Seus ensinos usam outros livros como revelações a mais que as escrituras. Aqui a gente falou, né, sobre a Ellen White, que é um ensino a mais, um livro a mais. No Espiritismo, né, o Evangelho segundo O o Allan Kardec. Espiritismo, que é do Allan Kardec, nos Mormons, que é o livro dos Mormons. Então, quando tem um amparo, né, não, é para explicar a Bíblia, mas isso tem uma autoridade que é superior à Bíblia, que contradiz a Bíblia, é um forte indicativo de uma seita, né? Sim. As pessoas não podem sair dela sem passar por constrangimento, difamação, ameaças e ou perseguições. Tinha uma coisa engraçada, algum tempo atrás, a gente falava que uma pessoa, para sair de uma determinada igreja que a gente conheceu, era mais fácil ela se desviar do que ela pedir para sair para uma outra igreja. Porque se ela se desviasse, as pessoas iam querer pregar para ela e trazê-la de volta, iam dar atenção. Se ela fosse para outra igreja, é como se ela morresse, tivesse traído, Traidor. um traidor da fé. Gente, mudar de igreja não é pecado. Não tem como. Pecado, às vezes, é como que a pessoa sai. Sai difamando, sai falando coisas que não devem. Isso aí não. A gente deve sair bem dos lugares que a gente está. Sempre que possível, porque tem lugar que às vezes não vai aceitar que uma pessoa saia. Então você faça tudo para viver em paz com os outros. Se o outro não quiser viver em paz, aí realmente não tem o que fazer. Mas seja uma pessoa amável, uma pessoa respeitosa, uma pessoa de caráter transparente. E se você sentir que deve estar indo para uma outra igreja, não tem problema. Ninguém pertence a uma denominação específica. Nós pertencemos a Jesus, a igreja de Jesus, que é a igreja invisível. Nós podemos, e às vezes a gente tem. No nosso caso, a gente já teve que se mudar de igreja por motivo de pecado da liderança, por motivo de mudança. A gente foi trabalhar em uma outra cidade e a gente acabou tendo que ir para uma outra comunidade de fé. Então, busque ter relacionamentos saudáveis em que você possa entrar e sair sem ter constrangimento, sem ter uma humilhação pública ou qualquer outro tipo de constrangimento. E tem a motivação certa também, né? Porque muitas vezes as pessoas ficam de igreja em igreja, de igreja em igreja, nunca se adaptam, nunca se firmam, e isso também não é bom, né? É muito importante a gente congregar e firmar alianças num lugar. Muitas vezes as pessoas, não, vou sair porque eu fiquei chateado com uma pessoa e vou sair, porque eu não gostei do que o meu pastor me falou. Também não é nessa Isso. vulnerabilidade, né? Porque o fato da gente congregar nos ensina muito, inclusive nos desconfortos, porque Uhum. enquanto a concordância 100% está tudo maravilhoso. E não se aprende nada, é na discordância, é no se humilhar, é no você, né, deixar ser podado, são nos conflitos, como a Bíblia fala, que como ferro afia o ferro, o irmão afia o outro. Muitas vezes situações vão ser confortáveis, mas é nesse lugar que você vai crescer. Então, essa questão de mudança de igreja, claro, tem algumas coisas muito óbvias, né? A igreja tem um ensinamento falso, a igreja tem uma característica de seita, de domínio, né? Isso. Coisas que não tem nem o que se pensar, a igreja aceitando ou não, você não é um lugar que você tem que pertencer. E outras questões como mudanças, às vezes está perto da casa, às vezes a pessoa está passando por uma situação, um momento da vida que ela precisa estar em um lugar mais perto, enfim, existem várias situações. Agora, não se usar disso para ficar nesse pula-pula de congregação em congregação e você nunca deixar Deus, né, trabalhar na sua vida algumas questões que são fundamentais e que Isso. só dentro do convívio, como corpo de Cristo, você vai poder aprender. Tem pessoa que às vezes está fugindo de um compromisso verdadeiro com Jesus e toda vez que é chamada
a ter esse compromisso, ela foge. Um pastor que fala, olha, você tem que se arrepender, você tem que consertar a sua vida, você tem que abandonar esse hábito, e a pessoa sai da igreja por esse motivo, ela está fugindo da palavra de Deus. Não é que ela está mudando de igreja por um motivo bom, por um motivo razoável, que é sair de um ambiente tóxico, muitas vezes, que é o que a gente vai falar daqui a pouquinho. A pessoa tem que saber aceitar o confronto à luz da palavra, porque a palavra de Deus nos confronta. A pessoa pode estar se sentindo desconfortável, mas às vezes porque ela não está querendo abrir mão de algo que a Bíblia claramente diz que é para abrir mão. A gente está falando aqui de uma coisa num contexto de dominação. A pessoa não poder sair porque alguém está mandando nela. Isso aí não deve existir em nenhuma situação. Até em uma igreja saudável, principalmente as igrejas saudáveis, quando alguém vai sair, ainda que pelo motivo errado, essa pessoa não vai ficar retida, ela vai poder sair, e se ela quiser voltar, vai poder voltar também, porque as portas estão abertas para toda pessoa que se arrependeu e está querendo andar com Jesus. E muitas vezes nessas transições aí que vem as grandes heresias, né? Que se usa para prender as pessoas. Às vezes se usa alguma profecia, ameaças através de profecia. Olha, se você sair, Deus está falando que você vai morrer, né? A gente já teve uma situação de uma amiga que foi dito para ela que se ela saísse da igreja, o marido dela ia trair ela e o pai dela iria morrer. Uhum. A Então, do pai, com certeza, eles vão acertar em algum momento. Não morreu até hoje, já tem uns 10 anos. Mas em algum momento ele vai morrer. Agora é isso, gente, dominação. A pessoa fica tentando gerar um medo, pronto, gerar um medo, uma intimidação para que a pessoa não tome decisões. Isso daí a gente deve descartar. Foi o que eu falei, né? Maldição de pastor não pega. O pastor ele está para abençoar, o pastor não está para ficar intimidando nem ameaçando as pessoas. Pode às vezes dar uma palavra de confronto, uma palavra que é mais dura, mas isso daí não pode servir como uma ameaça, sempre como uma exortação, como um alerta, não como ameaça, e sempre para levar a glória para Jesus, nunca para trazer o holofote para o pastor, para o líder. nesse assunto sobre cobertura espiritual, foi uma das perguntas que a gente recebeu ali na EBD. O que é cobertura espiritual? Bem, do jeito certo ou do jeito que se ensina? Bem, o que se ensina muito de cobertura espiritual é que uma pessoa ela está conectada a uma comunidade local e ela deve estar andando em aliança com as comunidades. Isso aí, ok, isso aí não tem nenhum problema. O que acontece é que se a pessoa, de alguma forma, ela quer sair para uma outra congregação, ela vai sair da cobertura e ela vai perder as bênçãos de Deus por conta disso. E aí já é um passo além. Porque a nossa cobertura maior é Jesus Cristo, é o sangue de Jesus que nos cobre. Não é estar numa congregação, por mais que seja muito importante estar congregando, um verdadeiro cristão sempre vai buscar estar congregando, só que Deus não vai se afastar dele se por algum motivo transitório essa pessoa sair de uma denominação, sair de uma igreja local. Esse que é o ponto. Cobertura espiritual, ele atribui que todas as bênçãos que uma pessoa vai receber dependem da voz da liderança. Então, se o líder não liberar bênçãos para essa pessoa, ela não vai ser abençoada. E se ela sair, as bênçãos até que ela recebeu vão ser retiradas. Aí já é uma coisa que vai muito além de um cuidado que a pessoa congregue, que ela seja cuidada, seja pastoreada. E daí também tem algo muito correlato com isso, que é a paternidade espiritual, né? A Uhum. venda de que o líder da igreja é o seu pai e você não só deve prestar contas a ele, como toda questão de honra, né, de deferência, como se fosse um pai terreno. Na verdade, como se fosse, não, acima de um pai terreno. O que pega mais disso aí é o seguinte: os apóstolos, tanto Paulo quanto João, eles se referiram aos seus discípulos como filhos. Filhos na fé, meus filhinhos. Isso mostra um cuidado que um líder deve ter em relação aos discípulos. Isso é bom, isso é saudável. O que acontece é que a paternidade espiritual ela inverte. É a honra que o filho tem que dar para o pai. E isso a Bíblia não ensina. Muito pelo contrário, Jesus disse que nós não devemos chamar ninguém de pai, porque só existe um pai, que é o que está no céu. Chamar um discípulo de filho e ter esse cuidado como de um pai para um filho é bom. Exigir honra como um filho tem que honrar um pai, aí já é um desvio da doutrina, já é um desvio do que a Bíblia ensina. Não se deve exigir honra. Honra você pode ensinar, mas honra exigida não é honra. Aí se torna dominação. A paternidade espiritual ele vai para esse outro lado, começa a controlar a pessoa
e exigir que a pessoa obedeça como se fosse um pai natural. Isso não é o que a Bíblia ensina. E essa honra exagerada a lideranças, né? Ah, o líder tem que honrar, tem que estar acima, tem que tratar de uma forma diferente. Inclusive, esses dias, né, no Instagram também do pastor André, que gosta de responder as perguntas e responde as perguntas mais variadas, tinha uma que falava assim: na minha igreja é obrigado beijar a mão da pastora. Como é que se pode ver isso dentro do conceito de uma heresia? Com certeza, isso é uma heresia. É uma pessoa que está querendo honra para si própria e não está querendo buscar dar honra para Deus. Toda vez que a pessoa começa a se achar demais, ela começa a achar que ela tem que ter privilégios que os outros não têm. E a vida do evangelho é uma liderança entre iguais. Não existe sacerdote. O pastor não é sacerdote da igreja, o pastor não é sacerdote sobre os discípulos. Todos somos sacerdotes. A reforma protestante falou do sacerdócio universal. Todo cristão é um sacerdote. O que o sacerdote faz? O sacerdote acessa a presença de Deus. O sacerdote é aquele que tem comunhão com Deus. Na antiga aliança, se dependia de um sacerdote para estar representando o povo perante Deus. O Novo Testamento não. Nós temos um sumo sacerdote que é Jesus, e todos nós somos sacerdotes e podemos acessar a presença de Deus por meio de Jesus. Um pastor, um líder, ele lidera. Ele é uma autoridade, só que ele não é sacerdote. O sacerdote está falando de acesso à presença de Deus. Todo cristão tem esse acesso. E existe essa grande confusão entre o sacerdócio e a liderança. De Isso. fato, a igreja precisa sim de uma liderança, né? Tem Não é que uma ter. anarquia em que todo mundo está no mesmo nível, manda no mesmo padrão, porque senão vira uma bagunça. Exige sim uma liderança. Quando se fala de honra, a gente fala de honra para cima, né, da liderança e honra para baixo também. Todos dentro do corpo de Cristo merecem ser tratados com honra, né? A Bíblia fala para honrar os membros que são os mais menos vistos, né, os que são tratados como mais presíveis, porque eles são os mais essenciais. Esse é o nosso fundamento. A verdadeira honra, quando a gente vai ver o exemplo de Jesus, é quando o maior serve ao menor. Jesus lavando o pé dos discípulos. Isso é verdadeira honra. Porque a honra para cima, o mundo conhece muito bem e dá até outro nome, e não é honra. É alguém que puxa alguma coisa. Isso daí é bajulação. Não é isso que o Evangelho nos ensina. Nós devemos honrar para cima e para baixo. Uma pessoa que realmente busca honrar, não honra só quem está para cima e que pode beneficiá-lo por conta disso. É alguém que honra uma pessoa que está abaixo e não poderia fazer nada por ela. Essa é a verdadeira honra que a gente vê de um discípulo de Jesus. E se a gente for parar para falar de todos os tipos de heresias, né, de seitas, a gente pode passar aqui uma eternidade falando. O importante é conheça a palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que vai te livrar dos enganos, né? E ela é a nossa base, ela é o que nos pauta, ela é o que nos guia. E para isso também a gente trouxe aqui algumas indicações de livros que vão te ajudar a entender alguns desses desvios ou manipulações que são feitas. O que a gente já falou do C.S. Lewis, cristianismo puro e simples, vai falar qual é a base do cristianismo, né? Por que que a Bíblia ela é pura, ela é simples, não tem complicações, não tem, né? Geralmente, quando você tem uma heresia, você vai ver que a pessoa está tentando complicar as coisas. Ela está te mostrando uma coisa que você sozinho jamais poderia compreender, acessar, é uma revelação exclusiva, né? E tem logo depois tem um arrasta para cima. Se vende alguma coisa para que você só pode conhecer aquilo através daquela pessoa. Isso não é o evangelho. Aqui esse livro também, O Deus que Destrói Sonhos, quer falar um pouquinho sobre ele? Rodrigo Bibo. Esse livro do Rodrigo Bibo é um dos livros mais vendidos que a gente tem aqui no Brasil, na Amazon. Já está fazendo sucesso já há algum tempo. E ele mostra de uma maneira prática a soberania de Deus. Deus ele não está refém dos nossos caprichos, Deus não está refém do que a gente acha que ele tem que fazer. Deus é soberano, ele mostra na palavra a forma como ele se relaciona com as pessoas, e é muito bom. Quando fala Deus que destrói sonhos, é porque os sonhos de Deus são melhores do que os nossos. E às vezes a gente tenta impor os nossos para Deus e a gente acaba se frustrando quando a gente não vê essa resposta. É um livro muito bom. Uma heresia que a gente falou também foi sobre a teologia da prosperidade, né? E você vai identificar uma heresia também quando ela te coloca no centro. O centro do evangelho é Jesus, não somos nós, né?
E a teologia da prosperidade é aquela que você vai alcançar, Deus está a seu serviço. E é muito interessante que aqui o Bibo chama de teologia da Xuxa, Aham. que é tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Isso não é evangelho, viu? E a É, teologia da prosperidade, só separando, prosperidade é uma coisa bíblica. A teologia da prosperidade é uma ênfase errada em relação a uma coisa que a Bíblia fala, mas não é o tema central da Bíblia. A prosperidade é algo bom. Agora, a teologia da prosperidade coloca como se o propósito de Deus fosse a satisfação individual de cada pessoa, segundo os padrões do mundo, segundo o padrão de riqueza do mundo, segundo o padrão de sucesso que o mundo tem. E isso daí é um desvio do que a gente conhece da Bíblia. falamos aqui sobre o ensino apostólico, então tem esse livro aqui, Os Pais Apostólicos, que vai falar sobre os ensinos da igreja no primeiro século, né? Isso. Logo no começo da igreja, sempre surgiram heresias que tiveram que ser combatidas pelos apóstolos e pelos seus discípulos. E aqui mostra como que nos primeiros séculos, 100, 200 anos depois de Cristo, bem no comecinho da igreja, como que se combatiam as heresias antigas e como que a igreja se organizava também. Vale muito a pena. Aqui a gente vê os ensinos de Clemente, de Inácio, de Policarpo, a Didaquê, Hermas também, que escreveu o livro O Pastor. E tudo está aqui, são escritos muito antigos e muito atuais também, para você ver como que a igreja passa por problemas parecidos desde sempre. Quer ler um pedacinho aí pra gente? Tem umas coisas muito fortes aqui, vocês estão prontos? Olha só. Aqui fala o seguinte, né? Se alguém disser no espírito, dê-me dinheiro ou alguma outra coisa, vocês não devem lhe dar ouvidos. Aqui fala, se um profeta quiser morar na casa com você, que estiver viajando, um profeta itinerante, se quiser morar com vocês e for um artesão, ele deve trabalhar pelo seu sustento. Se todavia ele não tiver um ofício, usem o seu critério ao tomar sua decisão, permitindo que ele more com vocês como cristão, sem ser um desocupado. Caso se recuse a fazer isso, ele estará comercializando Cristo. Vocês devem ficar prevenidos contra esse tipo de gente. Pessoas que se aproveitavam do evangelho, da pregação do evangelho, para conseguir benefício próprio, seja moradia, seja alimento ou seja dinheiro. Uma das características que ele coloca aqui no livro é: se uma pessoa deu uma profecia e pediu dinheiro na sequência, ele é um falso profeta. Se uma pessoa dá uma profecia e não vive de acordo com a palavra, também é um falso profeta. Essas são maneiras práticas que a gente tem de identificar o que é genuíno do que não é. Tem um módulo da EBD que se chama Good News e Fake News, que a gente falou sobre o falso e verdadeiro. E vai ser assim um complemento muito importante para essa nossa matéria, para a gente saber identificar falso e verdadeiro, que falou de falso profeta. E à época a gente recomendou esse livro aqui, Assim Diz o Senhor, do John Bevere. Bevere, vamos É. portuguesar, né? John Bevere, ele fala sobre profecias, é isso mesmo? Como saber quando Deus está falando com você através de alguém? É. Esse livro daqui é muito bom, do John Bevere, que ele fala como se reconhecer uma verdadeira de uma falsa profecia. Assim, tem alguns outros livros de John Bevere que talvez você tenha que ler com um pouco mais de cuidado, mas esse é muito bom, que ele mostra como que a gente não deve se sujeitar à intimidação de uma pessoa que está se dizendo profeta ou que está falando em nome de Deus. Nós sempre temos que julgar toda profecia à luz da palavra de Deus e, sobretudo, pela paz de Cristo que está no nosso coração, e é isso que deve estar nos movendo. Não uma palavra externa, mas o testemunho interior do Espírito Santo ao nosso coração. Isso aí. Aqui da A.W. Tozer, não, né? Do A.W. Tozer, Recuperando o Cristianismo, Resgate da Verdadeira O Fé. TOS é qualquer livro dele que você lê, você vai estar bem servido. Muito bom. Esse daqui, essencial, que vai abordar muito sobre esse tema de abusos, heresias, né, que são usadas para dominar pessoas, uma igreja chamada Tov. A formação de uma cultura de bondade, Tov significa bom, né, em Isso. hebraico, cultura de bondade que resiste a abusos de poder e promove a cura. Isso. Esse livro daí mostra um caso específico que aconteceu numa igreja nos Estados Unidos, uma mega igreja nos Estados Unidos, em que o pastor principal estava tendo uma conduta sexualmente inapropriada com algumas pessoas que faziam parte da igreja, e como que tentou-se mascarar, tentou-se ocultar isso, mas isso veio à tona e esse pastor acabou sendo afastado.
mostra como que a verdade tem que estar acima da lealdade. A verdade, a palavra de Deus, tem que estar acima da lealdade nos relacionamentos humanos e a gente deve estar buscando, sempre com amor, estar tratando as coisas à luz da verdade, para não permitir que distorções cresçam e se multipliquem pelo bem de uma instituição. Esse livro aqui foi um apoio para o nosso material Seitas e Heresias, o final do fim dos tempos, do Raimundo de Oliveira. É Um uma livro recomendação bem também. antigo, mas bem completo, fala de todas essas seitas e heresias que nós comentamos aqui e vale muito a pena. Eu vou mostrar aqui a capa de mais um também, que a gente recomenda demais, que é As Marcas de uma Igreja Saudável. 9 marcas de uma igreja saudável, de um ministério lá dos Estados Unidos. E eles vão falar sobre várias características de uma igreja saudável. Tem um livro que é o resumo, tem o próprio livro e tem também um box que ele vai separar, categorizar. Então, fala sobre membresia, discipulado, Diaconia, equipe diaconia, pastoral. exatamente. Então, tem várias marcas de uma igreja saudável. É isso? Mais É algum? isso. Então, hoje aqui ficamos com o nosso podcast. Você pode continuar nos acessando através do Instagram, enviando as suas dúvidas, suas perguntas. Estamos à disposição para te responder e te convidamos para estar presente na EBD, na Lagoinha Brasília Capital, todos os domingos, 9 horas da manhã. Nós estamos lá se debruçando sobre a palavra de Deus para aprender mais. Jesus falou em João 17:17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É a verdade de Deus quem guia a nossa vida, é a verdade de Deus que deve julgar as nossas motivações, e é pela palavra de Deus que a gente se mantém em pé e que a gente se desvia do mal. Então, se apegue à Bíblia, que esse sim é o livro que não erra e que vai te guiar na verdade. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Até a próxima.